Então, pessoal, a aulinha de hoje, então ela vai ser uma revisão de uma das primeiras aulas que a gente teve, né, propriamente dita da primeira aula que a gente teve com conteúdo de geografia propriamente dito, tá? E sempre que sobrar um tempinho eu vou tentar revisar as atividades anteriores e deixa eu ver se eu consigo botar o slide aqui para vocês. Então, assim, o pessoal que estava na aula presencial de segunda-feira da semana passada já tem essa partezinha aí copiada no caderno, não vai precisar copiar nada. Os demais, se quiserem anotar, podem anotar, não tem problema nenhum. Depois que essa aula terminar, eu vou mandar esse slide para vocês ali em PDF no grupo da turma de vocês, tá? Não precisam se preocupar se vocês não conseguirem anotar alguma coisa. Vai ter todo o conteúdo da formação do território brasileiro, de tudo que eu vou falar hoje e o que eu vou falar na próxima aula que a gente puder revisar. Tá, pessoal? Então, assim, uh, tudo que aconteceu, assim, pra gente ter a formação do território brasileiro é uma herança da colonização. Ou seja, a, o território brasileiro que nós Tá temos. meio baixo. Quer que eu fale mais alto? Aham. Tá. Então, assim, uh, toda tudo que nós temos então de formação do território brasileiro, né? Do território que nós temos hoje no Brasil, então ele é uma herança dos tempos de colonização, ou seja, desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a alterar o território brasileiro. Quando a gente fala em território brasileiro, a gente pode falar sobre a área que está ocupada e também sobre as pessoas que estão ocupando essa área, tá? Antes da colonização, então, o Brasil tinha uma natureza pouco transformada. Para vocês terem uma ideia, a Amazônia era muito maior do que ela era hoje. Então, vocês vão tendo essa referência porque os portugueses chegaram aqui, o território foi, entre aspas, se expandindo, e a partir do momento que esse território foi se expandindo, a natureza que tem nesse território foi sendo modificada, tá? Ah, referentes então aos índios, né? Quem são os índios? Os índios são aqueles povos que viviam aqui no Brasil antes dos colonizadores europeus chegarem, né? E aí, para vocês terem uma ideia, existiam mais de 1000 povos indígenas, né? E cada povo tinha a sua linguagem, os seus costumes, os seus tipos de organização, e tudo isso, juntando esses 1000 povos mais ou menos que a gente tinha, somavam então mais ou menos 8 milhões de pessoas, né? Para vocês terem uma ideia. E os índios, eles viviam então basicamente do extrativismo, que é quando a gente retira o recurso da natureza, e da agricultura, que é quando a gente planta o recurso e depois a gente retira. Quando a gente fala em extrativismo, a gente apenas retira. Quando a gente planta o recurso para retirar, aí nós estamos falando de agricultura. Ali embaixo está dizendo que eles eram seminômades. O que eram os nômades? Vamos entender o que eram os nômades para depois a gente entender o que são os seminômades. Nômades basicamente era um tipo de povo que vivia num lugar, tentava usufruir de todos os recursos que tinha naquele lugar até acabar. Quando acabava, ele ia para outro lugar e começava todo esse ciclo novamente. Então, eles eram seminômades, ou seja, eles eram quase isso. Eles usufruíam do que a terra podia dar para eles, mas em algumas parcelas da terra eles também plantavam. Então, eles acabavam ficando numa região muito mais tempo do que um grupo que seria um nômade normal, porque eles acabavam plantando naquele pedaço de terra e aí aquela terra se tornava útil, né? Se tornava fértil por mais tempo.
Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me interrompendo aí, não precisa esperar, tá? E aí depois nós temos ali um pouquinho a respeito da formação do território brasileiro de novo, só que agora pela ocupação europeia. O que a gente quer dizer com isso? Ali no começo nós tínhamos então os índios vivendo aqui no Brasil, né? E agora chegou então o primeiro colonizador europeu, né? Chegou ali o seu Pedrinho, que vocês já devem saber quem é. E aí eles chegaram pelo litoral, eles chegaram ali no Nordeste, onde hoje seria a cidade de Porto Seguro, na Bahia, né? E a primeira opção que eles tinham, né? A primeira atividade econômica que eles desenvolveram foi a extração do pau-brasil, né? Notem o que eu tô falando, eu tô falando de extração, eu não falei de agricultura, então eles apenas pegavam, né? O pau-brasil, então, ele era uma planta que soltava uma espécie de um caldo vermelho que ele servia, então, para atingir os tecidos. E aí eles começaram a perceber que isso tinha um alto valor comercial, e aí eles começaram a extrair essa árvore, então, para poder fazer esse tingimento no tecido e poder comercializar esse tecido com uma coloração diferente, tá? Então, basicamente, eles vieram aqui, pegaram todo o pau-brasil para eles. Se não bastasse por isso, nós tivemos depois a criação então dos engenhos de açúcar, tá? Os engenhos de açúcar, basicamente, eles colhiam a cana de açúcar, tratavam nos engenhos e transformavam no açúcar. Ainda não era exatamente a mesma formação que nós temos no açúcar hoje em dia, mas chegava a algo próximo a isso. Então era um açúcar parecido com o açúcar que a gente tem hoje, mas não era exatamente igual, né? Até porque hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada, né? Então a gente evolui, né, na maneira de tratar qualquer tipo de planta que a gente possa retirar da natureza e levar para alguma indústria para fazer o tratamento dela. Só que com isso, eles perceberam que dava para criar então os engenhos de açúcar, só que com a criação dos engenhos de açúcar nós tivemos então novamente mais uma mudança na configuração do espaço geográfico. Pessoal, aqui a gente vai fazer uma pequena observação, porque sempre que nós estivermos falando de espaço geográfico, nós estamos falando da influência do homem, né? Da influência da sociedade. Tudo é espaço. Se nós tivermos apenas os elementos da natureza, nós estamos falando de espaço natural. A partir do momento em que nós temos a influência do homem sobre o espaço natural, nós estaremos falando de um espaço geográfico, que também pode ser chamado de espaço cultural, de espaço humanizado, de espaço urbanizado em alguns casos. Então, para vocês terem uma ideia da diferença das duas nomenclaturas, né? Tudo é espaço. Se for apenas espaço da natureza, nós temos então espaço natural. Temos a influência do homem, se torna espaço geográfico. Se tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? E muitas das coisas que aconteceram, eles chegaram aqui e simplesmente expulsaram os índios daqui. Vocês acham que os índios iam ficar quietos? Vocês acham que os índios iam aceitar serem expulsos das próprias terras, como aconteceram quando eles chegaram até aqui? Obviamente que não. Então, por causa desse tipo de coisa, começaram a haver conflitos, começaram a haver disputas de poder, né? E quando eu falo conflitos, são conflitos que em alguns casos duram até hoje, como por exemplo as questões agrárias. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de pessoas lutando pelo direito das terras indígenas, por exemplo, né? Que os índios têm direito à terra da mesma maneira que nós temos direito à terra. Só que as terras dos índios foram tomadas. E eles querem recuperar essa terra, eles querem ter o direito de poder viver naquela terra.
Então eles acabaram entrando em conflito por causa desse tipo de coisa, né? Os conflitos políticos, né, econômicos ali, sociais, essas coisas assim, vocês já têm disputas de poder, vocês já têm a guerra por quem tem o maior lucro, né? Ali quando a gente fala em conflitos sociais e étnicos, a gente já tem umas coisas como, por exemplo, o racismo, que é uma coisa muito errada, mas a gente ainda convive em alguns casos com pessoas racistas, com pessoas preconceituosas, e isso também é uma espécie de um conflito social ou um conflito étnico. E ideologia é basicamente a maneira de pensar. Quando a pessoa tem um pensamento muito forte, né, sobre algum assunto, nós dizemos que ela tem uma ideologia. E quando duas ideologias se batem, né, se confrontam, se enfrentam, nós temos então o que nós chamamos então de um conflito ou de uma disputa ideológica. A Isa que entrou aí, se puder colocar teu nome ali no chat com a tua turma ali para poder registrar a chamada depois, eu ficaria agradecido, né? Então assim, depois disso, nós temos ali, vamos falar propriamente dito então do território, nós temos o Tratado de Tordesilhas, então, que ele vai marcar então a nossa primeira tentativa de divisão ou de marcação das terras conquistadas pelos colonizadores europeus. Basicamente vai passar um risco assim no mapa do Brasil, assim, ó. E aí tudo que tiver para um lado pertence a Portugal, tudo que tiver para o outro lado pertence à Espanha, né? Que eram as duas principais potências expansionistas da época. Por que a gente chama de potência expansionista? Porque eles estão querendo expandir a influência que eles têm no mundo. Ou expandir o controle que ele tem no mundo, né? Expandir o território. Mais uma área que eu que mando, basicamente. Então, eles saíram, né? Pegaram o barquinho deles, saíram, chegaram aqui no Brasil. Vocês têm alguma curiosidade de por que os povos nativos daqui se chamam índios? Vamos ver se alguém sabe. Ninguém? Deixa eu botar o nome da Isa ali. Depois eu vejo a turma dela. Então, os povos daqui a gente chama os povos daqui de índios porque na época que eles saíram para expandir o seu controle, para expandir o seu poderio, para expandir o seu território, eles tinham a ideia de saíram ali de Portugal ou da Espanha, né? Eles iam dar a volta na África e ir até as Índias. Só que como vocês perceberam, eles se perderam um pouquinho no caminho. E aí eles chegaram aqui achando que tinham chegado na Índia. Então os povos daqui se chamam índios, tá? Então para vocês terem uma ideia. Então pessoal, assim, o Brasil então ele é considerado então um país continental, tá? Por causa do tamanho dele, por causa da influência dele, né? Vocês podem perceber que quase a metade ou mais da metade da América do Sul é só o Brasil, tá? Por causa desse tipo de coisa que aconteceu na época da colonização. Então nós temos a população dividida de maneira irregular, ou seja, de maneira desigual no território brasileiro até os dias de hoje, né? E até os dias de hoje a gente tem boa parte do pessoal vivendo então no litoral. Tá, pessoal? Então, muita gente tira o seu sustento, basicamente, das águas. Ou seja, pescando, ou vive numa região muito úmida, aproveita para fazer uma plantação de alguma coisa que eles podem plantar e colher que dependa de muita água. Próximo dos mares, próximo dos lagos, próximos dos rios, fica muito mais fácil de fazer esse tipo de agricultura. Vamos seguindo. Então, isso seguiu assim mais ou menos assim até o século XV.
Passando do século XV, tá? Né? Toda a área reconhecida então pelo território brasileiro era a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, ou seja, aquele riscozinho que eu falei para vocês, que de um lado pertencia à Espanha, do outro pertencia a Portugal. Então, isso aí determinava então todo o território brasileiro, né? Ou seja, e a ocupação no litoral, que eu já citei para vocês, então veio então desde a época da colonização. Tá? Aí chegamos no século XVI. Nós temos a ocupação do litoral, né, que continuava desde a época que eles chegaram aqui. Eles conseguiram descobrir então que o açúcar, né, que eles tratavam, né, que eles produziam nos engenheiros de açúcar, colhendo a cana de açúcar, era um produto muito bom para vender para outros países. Então aqui começou um pouquinho do que nós temos hoje como exportação. Eles começaram a produzir o açúcar e vender para os outros países e lucrar com isso, né? E aí nós tínhamos assim grandes propriedades de terra, né, com muita extensão. Ou seja, o cara era dono de um terreno muito grande, muito grande. Só que ele precisava de gente para trabalhar, para poder manter esse terreno, produzindo o que ele tinha plantado. Só que ainda no século XVI, os trabalhadores eram os escravos. Ou seja, ele tinha custo para manter os escravos, mas eles não pagavam um salário propriamente dito, como acontece nos dias de hoje, né? Lembrando que aqui na América do Sul, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, né? Então, vocês vão ouvir falar muito na mão de obra escrava durante a história do Brasil, né? Que foi até um pouquinho mais para frente do que a gente está vendo hoje, né? Ainda no século XVI, né, a gente tem ali as primeiras cidades portuárias. O que é um porto? Um porto, basicamente, como um aluno que eu dei uma aula uma vez, acho que foi no segundo ano, falou, um porto é um aeroporto para barquinhos, como ele falou. Basicamente, ou uma rodoviária para barquinhos, eu ouvi também. Basicamente é onde os barcos, as embarcações chegam, né? Então, todas as cidades que têm portos, normalmente elas têm contato então com o alto mar, ou seja, com o oceano e coisas do tipo. E essas cidades acabaram crescendo primeiro, e aí acabaram se tornando os primeiros centros urbanos que nós tínhamos então naquela época. Ou seja, se vocês pararem para analisar, as principais cidades que nós temos no Brasil são São Paulo e Rio de Janeiro. As duas ficam na região sudeste. A região sudeste inteira fica no litoral. Fica com contato, né? É uma região com contato com o Oceano Atlântico. Todas as regiões do Brasil, com exceção da região centro-oeste, têm contato com o oceano. Então, para vocês terem uma ideia. Então, eles chegaram no Nordeste, né? Depois eles vieram ali para a região Sudeste, mas eles nunca se afastavam do oceano, porque eles precisavam ter essa via de contato, então, com os outros países do mundo, e eles faziam esse contato através das viagens pelas embarcações. Tá? Aí depois, no século 17 e 18, nós temos o período aurífero, ou seja, aqui nós temos então como a gente costuma dizer, uma jornada para o oeste, né? Aonde ali nos estados de onde hoje é o Goiás, o Minas Gerais e o Mato Grosso, foram descobertas então algumas jazidas de ouro e de diamante. E eles sabiam que ouro e diamante também era lucro. Então eles começaram a ir para lá e o pessoal começou a se fixar na volta dessas jazidas para poder trabalhar nessa extração de ouro, nessa extração de diamante. E essa produção que eles tinham dessas pedras preciosas acabou fazendo com que surgisse uma nova cidade. Deixa eu fechar essa coisa aqui. E novas cidades foram surgindo por causa disso. Vocês vão notar que as novas cidades que estão surgindo sempre
aonde tem alguma atividade econômica acontecendo naquele momento. Normalmente uma atividade econômica que gera bastante dinheiro ou que gera bastante emprego, né? E aí depois nós temos então no século XIX então a produção do café. Olha aí, a produção do café aconteceu então em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Espírito Santo, ou seja, aconteceu principalmente na região centro-oeste. A região centro-oeste não, desculpa, na região sudeste. Região sudeste, que é uma região litorânea, que está em contato com o oceano. Ou seja, a partir do momento que nós temos a plantação de café, nós também temos pessoas migrando para trabalhar com a colheita do café, né? E aí também temos depois um pouquinho sobre a relação, né? Que eu acabei de comentar com vocês. Vocês vão notar que temos uma relação entre aonde as pessoas migram, sempre tem uma atividade econômica em qual elas estão buscando. Ou seja, então a ocupação populacional sempre vai ter relação com as atividades econômicas. Ficou alguma dúvida, pessoal? Falei muito rápido, exagerei? Deixa eu ver se alguém não falou nada. Então tá, pessoal, não tem nenhuma dúvida, então show de bola. Então tá, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, então por hoje era isso. Obrigado a todo mundo que compareceu. E aí eu vejo vocês então, alguns talvez na quinta ou na próxima terça aqui no Meet. Tchau, prof. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau. Obrigado por ter vindo. Professor.